Livro de Números, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 22. Disse mais o nosso Pai, que está no céu, falou com Arão. Versículo 2. Este é o estatuto da lei, que o nosso Pai, que está lá no céu, nosso Criador, ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel, que te trago uma novilha vermelha, sem defeito, que não tem mancha, sobre o qual não tem posto julgo. Julgo que é posto casalar com outro boi. O versículo lá no livro de Hebreu, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 13 e versículo 14, está escrito assim: porque se a aspersão do sangue de bode e de touros e da cinza do novilho santifica os contaminados, enquanto a purificação da carne, versículo 14, enquanto mais o sangue, aqui está de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará das obras mortas das vossas consciências para desvir ao Deus vivo. Vou ler agora no nome correto. Versículo 13 do capítulo 9 de Hebreus. Porque se a aspersão do sangue de bode, de touro, da cinza de um novilho, santifica ou purifica contaminados, quantos purifica da carne? Versículo 14. Quanto mais o sangue do Machia, que pelo o Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado ao nosso Pai que está no céu, purificará das obras mortas as vossas consciências para servir a um Pai vivo, Criador do céu e da terra. Voltando lá no capítulo 19, do versículo 3 de Números. Entregá-lo-eis a Eleazar, o sacerdote, e tirará para fora do arraial, e imolará diante dele. Versículo 4. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da revelação 7 vezes. O versículo 5. Então, à vista dele se queimará o novilho, tanto o couro, a carne, com o sangue e o excremento. O excremento aqui é o esterco. Versículo 6. E o sacerdote, tomando o pau do cedro, isopo, carmesim, os lançará no meio do fogo, que queima o novilho, ou a novilha. Versículo 7. Então o sacerdote lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Versículo 8. Também o que a tiver queimado lavará as suas vestes, e banhará o seu corpo em água, será imundo até a tarde. Versículo 9. Um homem limpo recolherá a cinza da novilha e depositará fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel. Para a água de purificação é oferta pelo pecado. O versículo 10. E o que recolher a cinza da novilha lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo
aos filhos de Israel, e o estrangeiro que peregrinar entre eles. Versículo 11. Aquele que tocar o cadáver de algum homem será imundo 7 dias. Versículo 12. Ao terceiro dia, o mesmo que se purificará com aquela água, e ao sétimo dia se tornará limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo ao sétimo dia. O versículo 13. Todo aquele que tocar o cadáver de algum homem que tem morrido e não se purificar, contamina o tabernáculo do Pai que está no céu. Essa alma será expulsada de Israel. Por quê? A água da purificação não foi espargida sobre ele. Continuou imundo, a sua imundícia está ainda sobre ele. Lá no livro de Ageu, do capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: Então perguntou Ageu: se alguém for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? É uma pergunta. E os sacerdotes responderam: ficará imunda. Versículo 13 de novo. Então perguntou o profeta Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? A pergunta. E os sacerdotes responderam: ficará imunda. Voltando lá no capítulo 19 de Número, no versículo 14. Esta é a lei: quando um homem morrer numa tenda, todo aquele que entrar na tenda, todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Versículo 15. Também todo vaso aberto, sobre o que não houver pano tapado, será imundo. Versículo 16. Todo aquele que no campo tocar em algum que tem sido morto pela espada, o cadáver, o osso de algum homem, ou uma sepultura, será imundo 7 dias. No livro de Levítico, capítulo 21, versículo 1, versículo 13, está escrito assim: depois disso, o Senhor a Moisés, depois disso, nosso Criador a Moisés, fala ao sacerdote filho de Arão e diz: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Voltando lá no capítulo 19 de Número, versículo 17. Para o imundo, pois tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado. Sobre ela deitarão água viva num vaso. Versículo 18. Um homem limpo tomará isopo e o molhará na água, e o espargirá sobre a tenda, sobre todos os objetos, sobre as pessoas que ali estiver, como também sobre aquele que tiver tocado o ossos, ou o que foi morto, ou que faleceu, ou a sepultura. O versículo 19. Também o limpo, ao terceiro dia e ao sétimo dia, espargirá sobre o imundo. Ao sétimo dia purificará. E o que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará em água, e à tarde será limpo. Versículo 20. Mas o que estiver imundo, não se purificar,
esse será expulsado do meio da assembleia, porquanto contaminou o santuário do nosso Pai que está lá no céu, nosso Criador. A água de purificação não foi espargida sobre ele, é imunda. Versículo 21. Isso será por estatuto perpétuo. O que espargir a água de purificação, lavará a sua veste. E o que tocar a água de purificação, será imundo até a tarde. Versículo 22 para terminar. Tudo enquanto o imundo tocar, também será imundo. A pessoa que tocar naquilo, será imunda até a tarde. A cinza da novilha era misturado na água para o sacerdote beber. Aí bebia aquela água e ficava purificada daquela cinza. Aquela cinza era reservada num reservatório para que misturasse na água limpa, purificada, para as pessoas que trabalhassem ali, para os levitas, sacerdotes, bebesse daquela água, lavasse naquela água, para ser purificado dos seus pecados. Este foi o livro de Números, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 22. Que o nosso Pai que está lá no céu, sentado no trono, abençoe todos nós aqui na terra, dando sabedoria para nós entender a palavra dele do jeito que está escrito. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser. Seja todos abençoados em nome do nosso Salvador, o Filho dele, está sentado à direita do Pai. Assim seja.